Muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a esse USP Talks. Eu sou Héctor Escobar, repórter do Jornal da USP, e o nosso tema de hoje é bem-estar animal. E vou começar esse evento com um esclarecimento que talvez pareça desnecessário, até um pouco bobo aí para o pessoal, para quem é da comunidade científica, acadêmica, mas acho que para o público geral é importante, e esse é o público-alvo do Hospitox, é a sociedade como um todo, né? A gente busca fazer essa ponte e aproximar a comunidade científica da sociedade. Deixar que assim, a gente está falando de bem-estar animal, nós não estamos falando de animais domésticos, de pets, né? Dos cachorros, dos gatos, tal. O que a gente vai tratar aqui são animais de pesquisa usados em laboratório para experimentação e também os animais de produção, né, no âmbito aí da zootecnia, então vacas, porcos, galinhas, enfim, os animais que são animais de produção para a produção de alimento e outras atividades aí. E é um tema polêmico que envolve questões não só científicas, mas também éticas importantes e que sempre vale a pena ser discutido. E para ajudar a gente nessa conversa hoje, temos o prazer de receber duas professoras muito especializadas, com muita bagagem de pesquisa e atuação nessa área, que é a Cristiane Tito. Ela é doutora em zootecnia e professora associada da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, onde ela atua como coordenadora do programa de pós-graduação em zootecnia e presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais. Temos também o prazer de receber aqui a professora Mônica Anderson. Ela é professora associada do Departamento de Psicobiologia e coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e durante o período aí de 2015 a 2018 foi a coordenadora do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o órgão federal que regulamenta, cuida e observa toda essa área do uso de animais em laboratório. Então, a gente tem a Cris aqui para falar dos animais de produção, né, dentro do âmbito aí da zootecnia, e a Mônica que vai falar sobre a questão da experimentação dos animais de laboratório. Então, Cris, Mônica, muito obrigado pela presença de vocês aqui, vai ser um prazer conduzir esse evento com vocês. Obrigado a todo mundo que está acompanhando também. O Hospitox seria uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, em colaboração com o Jornal da USP. A gente está transmitindo esse evento ao vivo pelo YouTube, no canal USP, e também pelo canal da USP no LinkedIn. É a primeira vez que a gente está transmitindo pelo LinkedIn, então eu espero que o pessoal esteja acompanhando aí. E quem quiser fazer perguntas, pode escrever as suas perguntas no chat da transmissão, que tem a equipe do Hospitox que está acompanhando e vai coletar essas perguntas e repassá-las para mim, para que eu possa colocá-las aqui para a professora Cris, para a professora Mônica, na sequência da apresentação delas. Então, cada uma vai falar inicialmente por 10 minutos, e na sequência a gente usa o tempo restante, aí 30, 40 minutos, para o debate com o público, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, vamos começar. Vou passar a palavra primeiro para a professora Cristiane Tito, para falar sobre o bem-estar animal no âmbito da produção. Cris, obrigado, a palavra está com você. Agradeço, Ayrton, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês hoje. Então, eu trouxe algumas informaçõezinhas básicas sobre bem-estar em animais de produção. Então, como o Ayrton já falou, quando a gente fala em animais de produção, normalmente a gente caracteriza os animais de interesse zootécnico, que são aqueles animais que são criados para a produção de alimentos, seja ele, né, carne, ovos, leite. Então, eu trouxe um pouco de informação aqui para vocês hoje, e depois a gente vai poder discutir isso aqui um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala em animais de produção, em relação ao bem-estar, existe uma base, né, que foi trazida lá de 1979, que são as chamadas 5 liberdades. As 5 liberdades são características que a gente precisa dominar e trazer isso para os animais para caracterizar o melhor bem-estar para eles. Então, essas 5 liberdades, elas estão embasadas nos animais estarem livres de medo e estresse, livre de fome e sede, livre de dor e doenças, livre de desconforto e ter a possibilidade de realizar o seu comportamento natural.
Então, quando a gente consegue, né, trazer essas 5 liberdades para os animais, quer dizer que a gente pode oferecer para eles um bem-estar positivo, um bem-estar elevado. É interessante também abordar o que significa o bem-estar para esses animais. Então, quando a gente fala bem-estar, a gente está falando da tentativa do animal em se adaptar ao ambiente. Então, é bastante importante a gente frisar isso quando a gente trata de animais de produção, porque né, em 90% das vezes, até 100% das vezes, a gente está modificando o ambiente natural desse animal para realizar esse tipo de criação. Então, com isso, ele sempre vai estar precisando alterar os seus comportamentos para se adaptar a esse ambiente. Então, quanto mais a gente conseguir trazer um ambiente adequado para esse animal, mais fácil vai ser ele estar dentro, né, do seu equilíbrio e, com isso, ter um bem-estar adequado. Essa figura é uma figura adaptada de um artigo científico de 2004 e depois reproduzido em português por Molento em 2005, e ele trata do que seria o principal dentro das nossas pesquisas ligadas a animais de produção. Então, primeiro de tudo, a gente precisa mostrar que nem sempre o bem-estar desse animal na natureza é o melhor bem-estar que ele poderia ter. Então, a gente vê aqui esse ponto A, ele mostra que na natureza ele vai ter uma baixa produtividade, né, se esse animal estivesse na natureza, porque ele não vai estar recebendo provavelmente toda a alimentação necessária, todos os nutrientes que ele precisaria, um ambiente adequado, né, protegido talvez de chuvas, intempéries, e ele vai ter um bem-estar que está ali, né, bem acima do que seria a crueldade, mas ele não é tão alto quanto quando a gente começa a fazer uma criação adequada desses animais, atingindo o que a gente chamaria do máximo de bem-estar. Esse máximo de bem-estar, ele estaria relacionado a um aumento de produtividade, então, no caso, a gente melhoraria a alimentação, então, existem pesquisas mostrando como a gente pode alterar a alimentação natural para uma alimentação, né, oferecida pelo homem, e com isso trazer, né, uma melhora de ganho de peso, produção de ovos, produção de leite, e com isso a gente está melhorando o bem-estar desse animal, porque ele estaria, né, dentro daquelas 5 liberdades, com, né, não privação de fome e sede, seria uma das coisas, de desconforto, pensando numa melhora da instalação. Só que, quando a gente tenta buscar o máximo de produtividade que esse animal poderia nos trazer, a gente pode chegar no momento de atingir um bem-estar muito baixo, né, próximo do que seria considerado essa crueldade. Então, esse, né, que ele mostra aqui nesse gráfico, entre os pontos D e E, por mais que a gente atinja uma melhor produtividade, e pensando que quando a gente trata de animais de produção, como o enfoque é a produção, né, de alimentos, então acaba sendo uma ferramenta de trabalho. Então, quem cria esses animais está buscando a produtividade, pensando também no ganho dessa produção. Então, o que a gente teria que trazer é as pesquisas buscando esse tombamento da curva aqui, no ponto C, mas onde que esse ponto C ele cabe para cada animal de produção? Então, será que quando a gente trata de, né, um bovino de corte, a gente conseguiria trazer essa curva um pouco mais para cima e uma produtividade média que já seria adequada para aquela criação? Eu estou trabalhando com aves, então, será que eu conseguiria aumentar um pouquinho mais a produtividade, mas ainda chegar num ponto muito próximo ao que seria o bem-estar desse animal na natureza? Então, as pesquisas acabam se enfocando, né, em cima desse ponto. Eu trouxe aqui algumas imagens que, né, talvez ajude a exemplificar isso para vocês. Então, aqui, uma foto, né, de bovinos de corte numa pastagem. Então, pela característica da pastagem, a gente pode ver que seria uma pastagem um pouco mais degradada, né, não seria uma pastagem muito boa. E conforme a gente melhora esse ambiente para esse animal, ele vai ter uma alimentação melhor e, consequentemente, uma melhora do seu bem-estar. Aqui, uma foto aqui da Embrapa, que existem muitas pesquisas relacionando com a integração pecuária-floresta. Então, você tem, né, o plantio de árvores no meio da pastagem. Com isso, você oferece para o animal um sombreamento, então um microclima melhor durante o dia no pastejo. Então, você melhorando a ambiência desse animal, trazendo um conforto térmico melhor para ele,
você também está trazendo uma melhora, né, na produtividade, consequentemente, uma melhora no bem-estar. E mesmo nas situações onde a gente realiza o confinamento, hoje no Brasil a gente tem uma porcentagem de confinamento por volta de 15% dos nossos animais, e normalmente é um confinamento no final da criação desse animal, então várias pesquisas mostram que é benéfico para o animal, ali nos 3 meses, né, finais, a gente realizar esse confinamento e oferece para ele uma nutrição adequada para um melhor desempenho. Em relação à suinocultura, hoje a gente sabe que a suinocultura ela está buscando alternativas para melhora do bem-estar dos suínos. Então, aqui a gente vê a possibilidade da porca, né, parindo numa baia aberta. Então, os leitões, eles têm a possibilidade de se esconder dentro ali do escamoteador, mas a porca tem possibilidade de andar dentro dessa baia dela, com substrato, né, trazendo enriquecimento ambiental. Da mesma forma, os leitões, então, quando esses leitões eles começam a entrar na fase de crescimento, eles terem um substrato é bastante importante para expressar comportamentos naturais, como o fuçar, um comportamento, né, natural do suíno. Algumas pesquisas já mostraram que o uso de substrato também acaba diminuindo o uso de antibióticos nessa fase dos leitões, né, de separação da mãe, por conta de ser um ambiente que você tem menos umidade, uma temperatura mais alta, e com isso eles acabam ficando menos doentes nessa situação. E uma situação ao ar livre, que não é fácil, né, esse tipo de criação, mas já existem algumas pesquisas aqui no próprio campus de Fernando Costa, aqui de Pirassununga, com os animais criados ao ar livre. E pensando na avicultura, que seria, né, também o nosso carro-chefe aí na produção, pensando no PIB, a gente tem as maiores produções seriam realmente a bovinocultura de corte, a suinocultura e a avicultura. Então, eu trouxe 2 imagens aqui para vocês, mostrando uma possibilidade, né, que as pesquisas mostram de diminuição de densidade. Então, a gente coloca menos frangos dentro de um galpão, isso melhora a ambiência, porque produz menos calor interno, então, com isso, os animais, eles acabam tendo um ganho melhor, eles passam menos calor. A gente tem o substrato no chão também para eles realizarem o comportamento de ciscar, por eles terem mais espaço, isso ajuda, eles podem ter puleiros para subir. E essa outra imagem aqui mostrando as aves de postura também criadas livres, com os ninhos. Então, já tem pesquisas que mostram que a gente consegue ter, né, um ganho com as aves criadas nesse formato, com a produção de ovos livres, então elas são livres de gaiolas, e elas podem ou não ter acesso a um ambiente externo também para realizar comportamentos naturais. Então, finalizando aqui a minha apresentação, como o professor Evaldo Tito sempre fala, o bem-estar para animais de produção é uma obrigação humana. Então, a partir do momento que a gente modifica o ambiente desse animal, a gente tem que sempre dar o melhor para eles, para que eles sempre tenham um bem-estar adequado para, né, se sentirem confortáveis nessa situação. Agradeço mais uma vez, Ayrton, passo a palavra. Obrigado, Cris. Vamos certamente ter várias perguntas aí para o debate na sequência, mas foi bem esclarecedora. E obrigado, vou passar agora para a Mônica, que vai falar sobre os animais de laboratório, né, que são principalmente aí os camundongos e ratos, mas também, dependendo da linha de pesquisa, alguns outros animais também. Então, Mônica, por favor, a palavra está com você pelos próximos 10 minutos. Bem-vinda. Muito obrigada novamente pelo convite, Ayrton, sempre um prazer estar com você, com todos. Entrando diretamente no tema bem-estar, como você mencionou, enquanto a professora Cris ficou mais nos animais de produção, eu vou envolver os animais de pesquisa. E animais de pesquisa, a gente tem que pensar no momento que nós estamos vivendo sem nenhum precedente. Nós estamos numa pandemia há tantos meses e nós temos como vislumbrar uma saída. E eu costumo dizer que quem vai nos tirar da pandemia é a ciência. E os animais são fundamentais para isso. Por que eu digo fundamentais? Porque muito da ciência ainda nós precisamos dos animais. Quando a gente pensa em bem-estar, a gente tem que voltar na década de 50, quando o primeiro momento de debate sobre ética e uma regulamentação
foi feita. Lógico que em 1822, na Inglaterra, já se falava dos direitos animais, mas a primeira diretriz mundial foram os princípios dos 3 R's. Reduzir o número de animais sempre que possível, e isso tem acontecido no mundo inteiro. Refinar, aprimorar e ainda substituir. Nós temos diversas associações protetoras dos animais que vislumbram somente um desses R's, que seriam a substituição. Mas os pesquisadores, de forma geral, passam a fazer as suas pesquisas envolvendo esses 3 R's. Quando nós pensamos em substituição, que eu acho que é a meta que todo mundo almeja, é tentar não precisar usar animais vivos de experimentação. Usar culturas de célula, maquetes de computadores e tantas outras formas. Mas ainda, no momento que nós estamos vivendo no nosso planeta, nós precisamos de uma ciência, e quando não se faz isso aplicado diretamente em seres humanos, os animais de experimentação são a forma que nós temos de responder às hipóteses. Se a gente pensar em vacinas hoje, ainda que a pandemia tenha mostrado que muitos voluntários, milhares de voluntários se candidataram para tomar a vacina, mesmo assim, a experimentação animal se faz necessária, só que a gente tem que ter os princípios éticos, que quem regulamenta é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, em âmbito nacional, e as CEUAs, ou seja, as Comissões de Ética no Uso de Animais. Assim, as CEUAs, elas têm essa premissa de implementar os 3 R's, fora todas as normativas do CONSEA, e que as CEUAs mais tentam observar é a ética envolvida nesse projeto de pesquisa. E uma das formas é realmente fazer valer os 3 R's. Então, reduzir, antigamente se usava 10, que era um número cabalístico, que os cientistas diziam assim, 5 grupos, 10 animais, dava 50. Hoje em dia, eu já questiono, por que 10? Você conseguiria responder com 6 animais, com 7, com 5, com 4? E refinar. Por exemplo, antigamente se media a pressão arterial em roedores colocando manguito ao redor da cauda. Hoje nós sabemos que tem métodos muito mais refinados, por isso que a ciência é aprimorada, implantando um sensor no abdômen desse animal, e assim você consegue registrar 24 horas de pressão arterial na gaiola moradia, que é o ambiente que ele conhece e confia. Fazendo um breve histórico, no Brasil, quando a gente pensa em ética, a gente tem que lembrar do professor Sérgio Arouca, infelizmente falecido, mas essa regulamentação nacional se fez pela Lei 11.794, que foi conhecida por muito tempo como Lei Arouca, mas de uns anos para cá realmente temos forçado que a gente conheça a lei como a Lei 11.794, uma vez que o professor Sérgio Arouca tinha uma outra lei também implementada. Com essa lei, nós temos a criação do CONSEA. Como o Ayrton mencionou muito bem, é o órgão que está olhando, é um órgão federal, pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e é uma instância colegiada multidisciplinar. Essa interdisciplinariedade é fundamental no CONSEA. Nós temos tanto as sociedades protetoras dos animais, como 5 ministérios representados, os reitores, a indústria farmacêutica, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, e tudo isso se faz em algumas reuniões ordinárias por ano para que normativas sejam implementadas no Brasil de forma a atualizar uma lei que é de 2008. Quando a gente pensa no CONSEA, o CONSEA tem esse olhar tanto de implementação de regulamentos para todo o território, desde a participação de veterinários, animais de pequeno, médio, grande porte, e como se faz, por exemplo, em animais que estão em produção, como a professora Cris mencionou muito bem. O CONSEA, ele vislumbra toda essa lei em cima de animais vivos e vertebrados, isso é importante mencionar. Então, se a gente estiver falando de um molusco, é muito diferente de a gente falar de um boi, de a gente falar de um roedor. E ainda seguindo na legislação brasileira, a gente tem uma atuação muito importante das instituições, das universidades. Qualquer instituição que tenha pelo menos um animal
vertebrado em experimentação ou atividades pedagógicas tem que ter a sua aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, o que eu posso dizer em relação à importância para chegar no bem-estar animal? Quando nós vamos propor um projeto de pesquisa para o avanço da ciência, nós temos que refletir. Eu consigo substituir o uso daquele animal? Se eu não conseguir substituir, eu consigo pelo menos reduzir o número almejado inicialmente? E uma vez que eu tenha conseguido pelo menos reduzir o número de animais, agora eu tenho que também refinar minhas técnicas de pesquisa, implantar um sensor de telemetria no lugar de colocar um manguito em um animal que está imobilizado e assim o seu hormônio de estresse elevado. Nós temos que pensar que, por mais que todo cientista tenha uma cobrança da sociedade em relação à viabilidade, aos propósitos daquele projeto de pesquisa, é importante também que a gente considere que nós temos inúmeras doenças sem resposta. É muito fácil falar de diabetes, falar de câncer, mas se a gente pensar a Covid-19, se a gente pensar em março de 2020, que nós desconhecíamos no nosso país formas de tratamento, muito do que se sabe veio da experimentação animal. Isso falando só de Covid. Mas a gente pode pensar em alopecia areata, pessoas que perdem cabelos, a gente pode pensar numa dermatite atópica, a gente pode pensar em tantas outras doenças em que o uso de animais faz necessário. E realmente, na disputa por criação e desenvolvimento de vacinas, os animais foram palco de observação de muitos cientistas desde o ano passado. Então, consegue-se hoje ter muito mais opções de vacina que décadas atrás eram inconcebíveis, menos de 4 anos para o desenvolvimento de uma vacina, nós tivemos em tempo recorde várias vacinas produzidas. E a gente tem que agradecer a experimentação animal por muito dos avanços conhecidos. Aí uma pergunta que fica quando a gente pensa em bem-estar animal é que a gente tem que conciliar o bem-estar animal com a ciência sendo feita. Primeiro ponto em comum é uma aprovação ética, para ter certeza que aquele órgão colegiado multidisciplinar aprovou o projeto e ele tem premissas lógicas, adequadas para reverter para a sociedade os benefícios. Tudo isso ponderado muito bem com princípios éticos. E sempre que possível a gente deveria substituir. E falando em substituir, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tem proposto, por meio da RENAMA, Rede Nacional de Métodos Alternativos, formas de substituir isso no território nacional. Então, tem vários laboratórios associados que estão buscando ferramentas que consigam responder respostas fisiológicas por meio de chips, por exemplo, de simuladores, e assim reduzir o número de animais, que é um pleito da Sociedade Protetora dos Animais, mas um pleito da sociedade como um todo. Então, eu diria que para atingir o bem-estar na ciência, envolvendo animais de experimentação, a gente tem que ter um compromisso ético, começando a ler a Lei 11.794, quais são as normativas que o Conselho divulga e publica, participação na consulta pública, que fica por 60 dias, e normalmente os pesquisadores não costumam olhar o que o Conselho está propondo, e depois, quando é implementada uma normativa, fica mais difícil, e ter um compromisso ético consigo mesmo, o que ele pode fazer. E aí, para finalizar, eu fiquei muito feliz quando o Ayrton me convidou, porque na minha primeira reunião ordinária como coordenadora do Conselho, veio a equipe de imprensa do Ministério e me perguntou qual seria a minha palavra-chave para a minha gestão. E eu disse bem-estar animal. E realmente, 3 anos depois, em 2018, praticamente no final da gestão, nós conseguimos publicar, com todo o apoio do Conselho, de forma unânime, uma orientação técnica. Ela não tem a mesma força de uma normativa, que a gente chama de resolução normativa, uma RN, mas essa orientação técnica é justamente para balizar as atividades de ensino e pesquisa científica em âmbito nacional em relação aos parâmetros de bem-estar. Então, assim, de 2015 como Conselho, ou antes como pesquisadora, ou atualmente como pesquisadora, mas não mais no Conselho, eu acho que a visão que todo cientista quer com a experimentação animal realmente é atingir o bem-estar, e com isso a gente atingir os progressos da ciência. E a forma que a gente tem que fazer isso é seguindo os 3 R's.
se a gente conseguir substituir, refinar e aprimorar nossos passos científicos, os animais vão ter muito mais bem-estar por meio do respeito que nós temos a eles. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, dizer que esse tema foi muito bem escolhido, Ayrton, obrigada, parabéns por mais uma iniciativa, e eu me coloco à disposição para qualquer pergunta eventual que possa surgir. Ótimo, muito obrigado, Mônica. E acho que você ressaltou alguns pontos importantes aí para o público leigo entender que às vezes pode ter uma percepção errada de que você tem animais nos laboratórios aí, as pessoas pegam e usam meio que sem qualquer tipo de regra ou monitoramento, né? E você deixou bem claro que existe todo um regramento, né? Que não são apenas recomendações, mas regras que realmente as instituições precisam ter comitês de ética, todos os projetos precisam ser aprovados por esses comitês, né? Não é uma coisa de chegar e usar animal ali como se aquilo fosse um material descartável, né? Então, é importante isso ficar bem claro para as pessoas. E, bom, estão chegando já algumas perguntas, vamos abrir o debate aqui. Antes de colocar a pergunta do público, eu queria só colocar uma primeira pergunta minha aqui para a Cris, tomando a questão. Eu queria que você abriu falando aquela curva, né, e comparando o bem-estar, talvez, que aquele animal teria na natureza, comparado ao que você consegue proporcionar, né, prover para aquele animal um bem-estar no ambiente de produção, de criação. Só que muitos desses animais, eles, na verdade, não existem na natureza. Então, como é que você faz esse parâmetro? Assim, por exemplo, eu lembro uma vez eu fiz uma matéria, muitos anos atrás, sobre melhoramento genético de gado. E aí eu visitei algumas fazendas de sêmen, que tinha aqueles touros, né, super gigantes. Foi uma coisa que me impressionou muito, o tamanho desses touros. Eles são muito grandes, né? Animais realmente impressionantes. E eu imagino que aquilo é um animal que não tem, né? Então, como é que é esse parâmetro? Como é que você compara o bem-estar que talvez um animal teria na natureza se ele não é um animal seu, ele não tem o seu parente selvagem, digamos assim, né? Como é que vocês fazem estabelecem esses parâmetros? Na verdade, na experimentação, a gente acaba sempre comparando ali dentro da mesma situação. Então, eu nunca vou pegar, né? Então, eu estou avaliando se uma determinada alimentação é melhor, então eu sempre vou comparar naquela situação, naquela instalação. Então, quando a gente fala na natureza, a gente está pensando nesse animal, na maior parte das vezes, num ambiente aberto, num ambiente solto. Então, qual seria a origem do bovino? Então, a origem do bovino, o bovino é um animal ruminante. Então, ele é ruminante, ele come o quê? Ele come a pastagem. Então, o ambiente natural dele seria ele estar num ambiente aberto, né, ingerindo a pastagem. Então, quando eu faço a comparação de como eu posso melhorar esse ambiente, não necessariamente eu preciso tirar ele do ambiente natural. Então, eu posso oferecer para ele um suplemento e ele na pastagem. Eu posso colocar sombreamento na pastagem. Posso oferecer uma fonte melhor de água na pastagem. Então, não necessariamente a gente precisa comparar com uma coisa utópica como um animal na floresta, né? Então, quando a gente fala na natureza, acho que sempre remete, né, essa situação. Estou pensando no animal selvagem. Na verdade, não precisa ser o animal selvagem. Ele pode ser o animal na situação que seria a situação normal dele, para ele fazer os comportamentos naturais, onde ele estaria. E na hora que a gente vai, né, buscar a criação, a gente tem a tendência sempre a ir modificando esse ambiente e, consequentemente, a gente está modificando o que seria o mais parecido com na natureza, né, que aparece naquele gráfico. Para permitir que eles tenham comportamentos que são naturais, né? Você falou do porco fuçar, a galinha de ciscar, que é uma coisa que é natural do bicho, independente. Isso. Você vê cachorro, mesmo cachorro doméstico assim, andando na calçada, e ele vai e faz a patinha ali como se ele estivesse na terra, né? E um cachorro que talvez nunca pisou fora de uma calçada de concreto na vida. Mas é uma coisa natural daquele bicho, né? Daquele animal. Então, legal, obrigado. E Mônica, só uma pergunta meio difícil, mas assim, quando a gente fala de bem-estar de animal de experimentação, se alguém fizer uma busca no Google, inevitavelmente vão vir aquelas sempre imagens terríveis, né, de animais em sofrimento, passando por procedimentos totalmente inadequados, tal.
Só para esclarecer para o público geral, de onde vêm essas imagens? Elas são reais, são fake? Acho que é importante a gente passar isso a limpo e diferenciar do que é uma ciência bem feita, com critérios éticos, tal, do que as pessoas eventualmente vão encontrar fazendo uma busca aleatória na internet, né? Não tem como dizer de forma coletiva, mas eu não diria que são fakes. Eu diria que, infelizmente, ainda há momentos em que esses flagrantes são feitos, mas cada vez em menor número, pela conscientização da sociedade. Também tem que se tomar cuidado com o contexto. Qual é o contexto daquela situação? Às vezes é uma imagem. Por exemplo, eu trabalhei num centro de primatas não humanos por muitos anos, e antes de eu entrar lá, um documentário de televisão tinha feito uma imagem de um técnico de veterinária passando com um balde, que na verdade tinha frutas que os macacos adoram, e do lado dava para ver a ponta de uma faca. Então, assim, a faca era para cortar as frutas, porque você dá meia maçã para cada macaco naquela época, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o contexto. Os animais são super bem tratados, são inspecionados rotineiramente, especialmente no centro de primatas, vocês possam imaginar. Então, assim, só tomar cuidado com o contexto. Eu sempre peço para olhar qual é a data dessa notícia divulgada. Por exemplo, infelizmente, algumas semanas atrás, teve um episódio muito triste no país, no interior do estado de São Paulo, com maltrato animal, mas que foi rapidamente divulgado. Hoje as redes sociais viralizam e as pessoas foram submetidas a processos legais. Então, hoje em dia, Ayrton, assim, ainda que infelizmente ainda aconteçam, rapidamente a sociedade cobra dos órgãos uma resposta imediata, tanto que tem delegacias de maus tratos animais e etc. Tá ótimo. E, bom, vamos passar aqui para algumas perguntas do público. Vamos ver aqui. Cris, eu tenho uma aqui para você que você, aliás, vai conectar com uma imagem que você mostrou, que é daquela integração pastagem lavoura, né? Tinha o gado com um plantio ali que acho que era de eucalipto. Pecuária floresta, isso. Pecuária floresta, perdão. E que conecta com a questão da mudança climática, né? Emissão de gás. Então, eu pergunto aqui do Henrico Alves, perguntando se nesse contexto do bem-estar para animais de produção, há alguma relação entre o bem-estar animal e redução de impactos ambientais durante a produção, por exemplo, redução de emissões de gases de efeito estufa por bovinos. Então, acho que é legal conectar com algo que você colocou no seu slide. Totalmente. Então, quando a gente trata do bem-estar, é difícil, hoje em dia é uma palavra que está em alta, que é sustentabilidade. Então, é muito difícil, né, a gente conseguir desvincular a criação animal do bem-estar e não ter a sustentabilidade. Então, esse tipo de integração lavoura-floresta, ela está sendo bastante estudada. Aqui próximo da gente tem uma pesquisa em conjunto com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e a Embrapa Pecuária Sudeste. Então, eles fazem diversas pesquisas com a integração lavoura, pecuária, floresta, ou só pecuária, floresta, e você consegue atingir níveis de até o que eles chamam de carbono zero. Então, à medida que você tem a plantação de árvores, a produção, né, na lavoura, você consegue, com a absorção que as plantas fazem em relação à produção do metano dos animais, a gente acaba conseguindo ter um equilíbrio. Então, eu acredito que a sustentabilidade, ela é um equilíbrio. Então, contando com a possibilidade de você também melhorar o bem-estar desses animais, como eu falei, você tem a possibilidade de ter sombreamento nas pastagens, com isso, em regiões mais quentes, você tem um ambiente mais adequado, termicamente, tem algumas produções de gramíneas que acabam sendo até melhores para esses animais nesse tipo de integração, por conta de adubação, e com isso vai trazer um bem-estar mais elevado relacionado à parte nutricional também. Você mencionou a questão do confinamento, né? O bem-estar no confinamento versus o bem-estar numa pastagem, que não necessariamente é uma pastagem bem cuidada, né? Dá para fazer um comparativo, qual que é melhor ou pior? Imagino, claro, vai variar muito dependendo de como
os cuidados Isso. são feitos, né? Mas a gente tem que pensar que quando a gente coloca um animal em confinamento, como eu falei, o confinamento hoje no Brasil é um confinamento de ciclo rápido, que seria o confinamento de terminação, para esse animal ir para abate. E aí, com isso, a gente consegue diminuir o ciclo produtivo. Por quê? Porque um animal numa pastagem degradada, o tempo que ele vai demorar para chegar no peso, que seria o peso de abate, é muito grande. E aí ele vai, né, muitas vezes ele pode fazer o que a gente chama do efeito sanfona, que é ele engorda, aí chega na seca, ele emagrece, aí ele engorda de novo nas águas, emagrece, então o ciclo dele acaba ficando longo. E aí a gente está fazendo um bem-estar reduzido nesse momento que ele passa a fome, por conta, né, da pastagem ruim. Então, quando a gente acaba finalizando esse ciclo no confinamento, é para realmente reduzir o tempo de abate desse animal e, ao mesmo tempo, a gente está oferecendo uma alimentação de alta qualidade para esse animal que está nessa situação. Existem já pesquisas, né, e várias empresas que já fazem isso também, de você oferecer um espaço para esse animal adequado dentro do confinamento, você ter sombreamento, um espaço de coxo e enriquecimento ambiental para esse período que ele fica ali também. Mônica, antes de jogar uma pergunta, deixa eu só fazer mais uma sobre as aves, né? As galinhas, porque hoje a gente vai no supermercado, você tem os ovos ali, tem todo tipo de ovo, né? Tem galinha caipira, livre de gaiola, quer dizer, é até difícil escolher. Aquilo é meio marketing só, ou realmente existe um diferencial ali? Se a gente, quer dizer, se eu quiser comprar um ovo, que eu sei que a galinha que colocou aquele ovo teve seu bem-estar garantido no processo, tal, tem algum que você diria é o top, vamos dizer, é o melhor de todo o sistema, que é o melhor do ponto de vista do bem-estar animal? Na verdade, existem certificadoras, né, que se você olhar o selo, vai conseguir confirmar que esses animais são realmente criados de forma livre. Só ser galinha caipira não necessariamente pode dizer que o animal estava sendo criado solto, então pode ser a linhagem desse animal, e também não tem a ver com a cor do ovo, então porque o ovo é vermelho, então a galinha caipira, então é melhor do que um ovo branco, então tudo isso está relacionado com a linhagem desse animal. E é óbvio que se a gente faz o animal estar livre da gaiola, com certeza o bem-estar dele vai estar mais elevado do que um animal que vai ficar fechado, né, numa gaiola pequena, não consegue abrir as asas para realizar a termorregulação, que seria um comportamento natural deles, tem uma disputa maior pela alimentação, porque ela está ali, né, disputando um coxo pequeno com mais 2, 3, 4 galinhas. Então, quando a gente permite que esses animais eles fiquem soltos, a tendência é você ter um bem-estar mais adequado, mas não necessariamente a qualidade do ovo a gente pode comparar, porque isso depende do ponto de vista sanitário também, não só relacionado ao bem-estar animal. Então, mas realmente, e o ovo acaba sendo um pouco mais caro dessas galinhas criadas soltas, por conta de pensar na produtividade em relação à área. Então, no mesmo local que você teria muito mais animais, né, colocando ovos, você vai ter um número reduzido e, consequentemente, o custo de mão de obra, de instalação, acaba sendo maior. Perfeito. Obrigado. Mônica, tem várias perguntas aqui sobre, primeiro, um tema que a gente estava conversando antes do início do evento aqui, sobre números, as pessoas perguntando quantos animais são usados atualmente no Brasil. Não sei se existe um número preciso, ou pelo menos uma estimativa, e está diminuindo, não está, né? Até que ponto essa regulamentação que o Conselho vem colocando aí desde a lei de 2008, né, vem sendo implementada com resultados. E também aqui tem uma pergunta bem específica da Ana Paula sobre transporte de gado vivo em navios. Ela faz para o Conselho, não, acho que isso não tem a ver com o Conselho, não, né? Talvez a Cris possa abordar isso, então. E o Rodrigo pergunta sobre as alternativas citadas ao uso de animais, por exemplo, cultura de células ou tecidos, o que torna o uso de animais mais importante para determinadas circunstâncias
do que essas alternativas, né? Por que em alguns casos você não pode substituir o animal e como é que isso impacta resultados, custo da pesquisa também, praticidade. Então, vamos lá. Quantos animais são usados, alternativas e talvez, se a Cris quiser abordar essa questão do transporte de gado, pode ser algo que teve no noticiário recentemente também, acho que talvez valha a pena abordar. Vamos lá. Em relação ao número de animais, infelizmente, até agora, a plataforma Ciuca não conseguiu liberar a precisão dos milhares de animais que são usados no Brasil. Existe esse sistema, ele foi implementado, mas, né, até diante do convite dessa semana, eu até conversei com algumas pessoas e realmente até agora não temos esse número. Então, infelizmente, é um atraso que eu diria que nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tem que acelerar, porque o Brasil quer saber desses números e os pesquisadores também querem participar, sabendo qual é o número. Por exemplo, a primeira pergunta que você me fez essa semana é quantos são? E é uma pergunta que qualquer país consegue ter. Nós reduzimos, nós aumentamos, ou que a pandemia fez alguma diferença. Então, infelizmente, até agora nós não temos esses números, mas eu acredito que num futuro breve, assim espero, que haja investimento maior em cima do sistema Ciuca para que a gente conheça esses números. O que eu posso dizer em termos mundiais é que é uma redução iminente. As pessoas realmente querem aplicar os 3 R's e isso resulta em diminuição do número de animais, algumas porcentagens a cada ano. Em relação ao segundo ponto, de métodos alternativos, quando que a gente pode dizer que o método realmente ele é substitutivo? Antigamente se usava fazer uma lesão no dorso de um coelho, por exemplo, e aí você ia tratando o animal por quadrantes dentro daquela lesão. Hoje em dia, esse método não é mais utilizado. Não se precisa mais fazer esse sofrimento, e a professora Cris mostrou muito bem naquele gráfico, em relação à crueldade, sofrimento, produção, e o que é desejado. O desejado da ciência tem uma resposta, uma evidência científica muito forte, e você consegue ter isso por meio de culturas de célula. Eu não me considero tão velha assim, mas na minha faculdade, durante os primeiros anos de graduação, nós tínhamos animais em aulas práticas, que hoje é ínfimo o número de animais em aulas práticas. E muitos dos simuladores que nós temos são melhores do que aqueles animais que nem sempre estavam nas melhores condições, seja do anestésico, seja do técnico, que às vezes nem sempre é capacitado. Então, assim, a gente tem que capacitar pessoas e nós temos que pensar em como implementar métodos alternativos, seja no ensino ou na pesquisa, que são os escopos do Conceia. Por isso que a parte de transporte eu vou deixar para a Cris. Vamos lá, transporte de gado vivo, foi um tema polêmico aí recentemente. O que pode ser sobre isso? Ele é um tema polêmico. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que ele é aceito por lei, então, né, por mais que seja uma situação que pode trazer sofrimento para os animais, é uma situação que é aceita, então, né, a lei permite que haja esse tipo de transporte. Esse transporte, o que foi noticiado, era um transporte de animais para exportação. Então, para você ter uma ideia, esses animais, eles vão para exportação e eles vão normalmente para ser depois abatidos em países como a Turquia, o Egito, que fazem um tipo de abate diferente, né, que é o chamado abate halal, que, apesar da gente fazer aqui no Brasil, ele não está dentro dos preceitos do abate humanitário, que é realizado. E a gente exporta cerca de 330 mil cabeças, que foi os dados de 2020, que foi onde teve um boom mesmo assim, né, de exportação. Mas, para ter uma ideia, nessa comparação, então, 320 mil animais foram exportados e a gente abateu próximo de 41,5 milhões de cabeças. Então, assim, é um número bem pequeno, né, de animais que acabam indo para esse tipo de exportação de animal vivo. Eu acredito que a gente precisa ter uma regulamentação melhor em termos de instalação dentro desses navios. O que é importante frisar, quando a gente transporta animal, existe uma densidade específica, né, que já tem algumas resoluções que mostram isso. Por quê? Porque o animal, na movimentação, seja do caminhão, ou seja, do barco ou do navio, o animal ele precisa se manter em pé. Então, ele precisa estar próximo de um outro animal, igual quando a gente está no metrô,
né? É o exemplo de quando está no metrô. Se você está no metrô sozinho, de repente o metrô breca, se você não está se segurando, você vai cair no chão. E o animal é a mesma coisa dentro do transporte. Então, ele precisa estar pertinho um do outro para, na movimentação, um se apoiar no outro e a gente não ter perigo de um cair e ser pisoteado. Então, o navio, no fundo, ele também vai ter essa mesma especificação. Então, você imagina se todo mundo resolver ir para um lado do navio, o que vai acontecer com o navio? Então, a gente precisaria, né, ter, talvez, uma conscientização melhor em relação à ventilação dentro dessas estruturas, né, de abertura para a luz solar, tudo isso para realmente ter um bem-estar um pouquinho melhor nessa situação, pensando que, quando eles vão para esses países, são transportes de 3 a 4 semanas, então são transportes muito longos, comparado a um transporte que é feito na região do Pará, que, né, tem bastante transporte fluvial lá, e os animais, eles vão de uma fazenda para até o abatedouro, para, né, para serem abatidos também por transporte fluvial. Então, não é só, né, acontecendo isso com animais de exportação. Então, a gente tem ainda isso acontecendo aqui dentro do Brasil. Perfeito. E uma pergunta aqui do Gabriel, que remete um pouco à questão da sustentabilidade também. Ele pergunta, levando em conta o crescimento da população humana nos próximos anos, como conciliar a maior demanda por alimentos de origem animal com a manutenção do bem-estar dos animais de produção? A gente pensar aí não só no aumento da população, mas também da demanda, né? Como, por exemplo, a China, Índia, enfim, a demanda vai aumentar por diversas razões. Como é que a gente consegue atender esse aumento da demanda e preservar, continuar garantindo o bem-estar animal nessas escalas cada vez maiores? Como eu falei, né, que a gente mostrou naquele gráfico lá, na natureza, o que a gente vê, né, principalmente em bovinocultura de corte, a gente tem a possibilidade de aumento de produtividade ainda muito grande. Então, o que a gente produz hoje, a gente conseguiria produzir muito mais dentro da mesma área que a gente tem hoje. A gente precisaria aumentar a área, desmatar, né? Então, a gente dentro da mesma área, com uma melhora de pastagem, já seria o suficiente, né? Uma boa suplementação para a gente ter um aumento de produtividade e aí conseguir, né, suprir de alguma forma esse aumento do consumo. Mas eu acredito ainda que a gente ainda tem muito, assim, a produzir no mesmo ambiente que a gente faz hoje. Não precisaria, né, se preocupar muito, assim, a gente vai ter que fazer derrubada de mata, tudo isso para aumentar o local para produção de alimento para os animais. Acredito que não. Acho que só o aumento mesmo da tecnologia, da pesquisa, com aumento de produtividade já seria suficiente. E aí a importância da ciência, né? Que, com certeza, as pesquisas não estão sempre aí. Para ser bonzinho, vamos dizer que ela não está recebendo a atenção necessária, merecida aqui no Brasil, mas se a gente quer fazer isso bem feito, precisa pesquisa, precisa de muita ciência, né? Não basta ter terra e sol. Não adianta. Você soltar o animal lá, que não vai dar certo. Legal. Mônica, uma pergunta aqui do público, perdoem minha informalidade, viu? Eu tenho essa mania de não usar professor, professora, tal, mas ótimo. Eu tento dar essa informalidade para os pitocos. É muito mais agradável. Torna mais agradável, principalmente para o público não acadêmico. Então, é tudo combinado aqui, gente. Eu não estou faltando respeito com ninguém. Então, de forma alguma, você nunca. Por favor. Ok. Tem uma pergunta aqui da Letícia, que ela quer saber se esse tipo de regulamentação para testes científicos, né, projetos de pesquisa, valem também para empresas de cosméticos, e qualquer outra, me fugiu um pouco a pergunta. Aqui. E uma outra do Henrico, que acho que até já fez uma pergunta, mas para nos preocuparmos com o bem-estar animal, tanto para alimentação quanto para experimentação, para pesquisa, estamos abrindo mão de resultados, por exemplo, para você, o que ele está querendo dizer aqui, para você garantir um bem-estar melhor para aquele animal, você abre mão você aceita ter uma produtividade menor, por exemplo, você deixa de fazer um experimento científico que talvez fosse importante, mas envolveria um sofrimento que talvez não seja justificado. Quer dizer, como é que a gente
faz esse balanço de prós e contras do bem-estar versus os resultados que você está querendo obter, seja para um projeto de pesquisa ou para a produção? Vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que o bem-estar tem que ser o desfecho. E nenhum sofrimento animal deve ser superior ao meu objetivo científico. Então, assim, se eu tenho uma opção de incluir bem-estar, que é imperativo, eu acho que nós temos que deixar a vaidade, a ambição e o látis, que quanto maior o látis, também é maior a queda, já diria o professor Grangeiro. E, então, assim, na minha visão, o bem-estar tem que ser o objetivo que todo mundo gostaria de ter. Porque você só vai ter um resultado cientificamente confiável se você tiver bem-estar animal. O animal, por exemplo, um roedor, que é a espécie mais utilizada, né, ratos camundongos. Dentro da experimentação animal, se esse animal libera o hormônio de estresse, ele tem uma ansiedade diferente, ele tem uma resposta imunológica diferente. E você não quer divulgar um resultado não confiável. Então, assim, em minha opinião, é que o bem-estar tem que ser objetivo, por isso que foi a palavra-chave durante a minha gestão do conselho, eu continuo pensando assim. Alguns momentos você até tem que ponderar o quanto de sofrimento você vai ter. Por exemplo, uma injúria renal para se buscar uma insuficiência renal crônica para tratar este animal, para você ter uma molécula teste que pode vir a ser um tratamento promissor. E temos milhares de pessoas que estão em hemodiálise. E aí você tem que realmente ter uma comissão de ética multidisciplinar para ver. Mas esse sofrimento animal tem que ser do modelo, respaldado por analgésicos, uma condição de enriquecimento ambiental, etc. O objetivo final é bem-estar. Essa é a primeira pergunta. Em relação aos cosméticos, a indústria de cosméticos, enquanto todo mundo imagina que ele só pensa em lucro, o cientista também pensa, só que num lucro diferente, que é o avanço da ciência. Essas indústrias, elas levam a ferro e fogo as normativas, porque senão elas não conseguem fazer a venda. Então, a gente tem que saber que elas usam, sim, muitos animais, mas cada vez usam menos, porque há muitas, especialmente, né, mulheres, que querem usar um creme dermatológico, desde que não esteja associado com crueldade animal. E vende muito mais se está escrito ali, não usamos animais nos nossos laboratórios. Eu não me preocuparia tanto com a indústria de cosméticos, porque eu acho que eles são os que mais levam de formas normativas, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro, por uma barra que a sociedade força. Né? The Body Shop, Natura, etc., não usamos animais em nossas pesquisas. Esse é um exemplo de uma pressão da opinião pública, né, que realmente mudou o comportamento. Mudou muito, né, Ayrton? Quer dizer, teve impacto real na maneira como a indústria atua, né? Sim, mudou bastante. Radicalmente. Eu acho que é um dos pontos que a sociedade mais conseguiu influenciar. Cris, na produção, para você garantir o bem-estar animal, você tem que abrir mão de produtividade, de rendimento, ou você consegue conciliar essas duas coisas? É ao contrário, a gente consegue, porque a partir do momento que você melhora o bem-estar desse animal, a tendência é você ter o ganho produtivo desse animal. Então, na verdade, você entra na balança, né? Então, você melhora o bem-estar, a tendência é, pensando não só em a gente diminuir a área, né? Na verdade, aumentar a área para esse animal, que poderia, de alguma forma, diminuir a produtividade, mas quando eu melhoro o bem-estar desse animal, ele sempre, como, né, a Mônica falou, esse animal pode deixar de estar em estresse, e aí, reduzindo esse estresse, ele pode, né, comer mais, comer melhor, ter menos doenças, e tudo isso vai influenciar de forma direta a produtividade. Então, quando a gente mostra aquela curva, a gente está pensando, né, naquele lá que estava mais no cantinho, lá, próximo da crueldade, aquela produtividade máxima, é muito difícil você chegar naquele ponto. Então, por isso que a gente pensa, né, naquela curvinha ali, descendo um pouco, mas ainda buscando chegar no nosso ponto máximo de inflexão ali, próximo do melhor bem-estar possível. O sofrimento animal, ele é ruim para a ciência, ele é ruim para a produção. Ruim para tudo. Não tem por que a gente fazer o animal sofrer. Quer dizer, o bem-estar não é só uma obrigação legal que o produtor tem que cumprir ou que o pesquisador... Não, teria que ser uma coisa natural. O bem-estar é benéfico, né? É lucrativo, tanto do ponto de vista de produção, quanto do produção de conhecimento, ou de carne, ou de leite, ou seja, o ovo. Né? É isso mesmo.
Quer dizer, todo mundo tem total interesse em fomentar o bem-estar dos animais. Mônica, uma pergunta aqui do Jean Carlos. Ele diz aqui, ó, como médico veterinário, aprendi muito sobre bem-estar animal na faculdade, mas ele diz que na prática sabemos que isso não acontece. A fiscalização em nosso país é precária. Como solucionar isso? O Conselho faz as normas, tá, mas até você tem os comitês, os conselhos de ética nas universidades, mas até que ponto isso é fiscalizado, quer dizer, que você consegue garantir que essas regras estão sendo realmente utilizadas, cumpridas, né? O Conselho, ele é multidisciplinar, deliberativo e consultivo. Ele não fiscaliza, que é um engano que a gente tem, que o Conselho é quem fiscaliza. O Conselho nunca vai fiscalizar. Nós temos que ir nos conselhos, nós temos que ir nas CEUAs. Então, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina Veterinária é uma forma. Eu vou dizer que eu sinto que o Brasil cada vez tem mais fiscalização, mas, infelizmente, nós não temos força para tantas instalações animais que nós temos no nosso país. Assim como o MEC também tem que fazer o papel deles em relação às universidades, aos centros de ensino. Eu diria, como médico veterinário, é uma pessoa extremamente exposta hoje em dia, porque tem um médico veterinário responsável técnico. Toda instalação animal biotério tem que ter um médico veterinário responsável técnico. Então, eles colocam o CRMV deles numa situação de risco. Mas, por outro lado, o pesquisador tem que ouvir muito bem esse médico veterinário, porque eles que sabem como chegar ao bem-estar animal. Nesse caso, já eu vou dizer que tem que ter mais força, eu acho que mais pressão até dos médicos veterinários e da nossa sociedade para que haja mais fiscalização. Quando a gente olha aquela câmera e diz, sorria, você está sendo filmado, você pensa 2 vezes naquilo que você vai fazer, inclusive jogar um papel de chiclete no chão. Quando não tem essa câmera, nossa sociedade ainda é muito flexível em deixar as coisas acontecerem. Eu tenho muita esperança que 2022 sairmos dessa situação de pandemia, a gente volte com fôlego para que as instalações animais sejam mais fiscalizadas, sim, precisam ser. Cris, mesma pergunta para o setor produtivo, quer dizer, que tipo de fiscalização você tem sobre bem-estar animal nas fazendas, nos abatedouros, enfim, como é que isso é ou não fiscalizado e como é que a gente pode melhorar isso? Hoje a legislação ela acaba sendo mais relacionada à parte final do ciclo produtivo, que seria no momento de abate. Como eu falei para vocês, já saíram algumas normativas falando em relação a transporte, então talvez a gente consiga ter, né, algo mais firme em relação a essa parte. E em relação ao abate, então, o abate ele tem que seguir, né, os preceitos de abate humanitário, com sensibilização antes da realização do abate em si. E nesse momento sempre há fiscalização, então é exigência que tenha um médico veterinário dentro das instalações de abate comercial, que é o que vai fazer a fiscalização para ver, né, doenças, tudo isso, e a partir do momento que ele está lá, ele também faria esse tipo de fiscalização. Hoje, os grandes frigoríficos, eles já têm uma equipe de bem-estar animal inserida, né, nos funcionários mesmo, então esses funcionários, eles estão ali para controlar realmente desembarque de animal, esse animal está ali na espera, ele está recebendo água, ele tem um ambiente adequado em relação à temperatura, como está sendo o abate, qual é o tempo que esse animal está entre a entrada e a sangria, e esse animal realmente, né, virar, seria a carcaça, né, a nossa carne. Então, tudo isso exige. Dentro das produções comerciais, né, dentro da uma fazenda, algo desse tipo, a gente acaba tendo uma menor fiscalização, então você imagina o tamanho do Brasil, a quantidade de técnicos que a gente tem, se eles tivessem que entrar, né, em todas as fazendas, uma por uma. Então, a gente tem algumas leis que restringem transporte de animal sem ter controle de vacinas, né, algumas coisas que melhorariam a evitar a proliferação de doenças, mas ligado realmente ao bem-estar, a gente acaba tendo só realmente ligado a essa parte de zoonoses, né, de doenças. As regras no Brasil são diferentes de outros países? Isso varia muito? Ou você tem, assim, como no caso dos animais de laboratório, você tem
meio que regras básicas universais que são seguidas no mundo todo? Como é que funciona isso? Para animais de produção, você diz? Não, hoje a gente no Brasil já tem um projeto de lei que ele está tramitando no Congresso, se não me engano, já tem acho que uns 14 anos para mais. Eu lembro disso quando eu estava no meu mestrado, a gente falava desse projeto de lei. Então, assim, hoje ele já está super desatualizado se for pensar naquele começo, porque eles usaram muitas pesquisas científicas. Mas imagina quanta coisa a gente já, né, descobriu de novo em todo esse período. Hoje a gente tem algumas pessoas bem fortes dentro do Ministério que estão fazendo algumas normativas para melhorar essas situações de produção, o que se exige para você criar um suíno, né, para criar uma ave de postura ou uma ave de corte. Então, eu acredito que a gente está indo para o caminho. Hoje, a gente ainda não tem uma lei que fale, olha, você não pode criar a sua porca dentro de uma gaiola. Então, como a gente tem, né, algumas coisas na União Europeia que já estão lá há bastante tempo com esse tipo de enfoque, hoje no Brasil a gente tem bastante gente pesquisando em cima, mostrando que para o produtor que isso pode melhorar, né, para ele, a criação dele, mas como a Mônica falou, eu acho que enquanto a gente não tiver uma lei que fale, olha, é assim, acabou, cada um vai acabar fazendo do jeito que acha melhor. Cris, a Lei 11.794 tramitou 13 anos então, no Congresso Nacional. Então a gente está não esperando. Tá muito diferente. Para essa sair por completo. Outras coisas passam bem mais rápido, né? Impressionante. Bom, gente, nosso tempo está esgotado. Foi sensacional aqui, muito interessante mesmo nossa conversa. Vou dar a oportunidade de vocês fazerem talvez uma consideração final. Agradeço a todo mundo que enviou perguntas, que acompanhou. Quem achou bacana, por favor, compartilhe. A gente tem o canal USP, que tem todos os vídeos do USP Talks e de outros debates, workshops, enfim, um monte de coisa que a gente faz aí dentro da USP. E também no LinkedIn, nas outras redes sociais, enfim. O conhecimento, se a gente trouxe informação de qualidade, vamos compartilhar. E... Cris, considerações finais aí, alguma coisa talvez que a gente não tenha abordado nas perguntas? Eu acho que o que a gente tem que mostrar para a sociedade em si é que é possível a gente realizar a criação, né, de animais de produção de forma ética, com um bem-estar adequado. Então, a gente sempre vê na mídia as coisas ruins, a gente acaba nunca vendo as coisas boas, né? Tem tanta gente que está trabalhando nesse Brasil com melhora de bem-estar dos animais, né, de manejos adequados, e acaba o pessoal não mostrando, mostra sempre, né, a coisa ruim. Então, acho que o que eu quero deixar aqui de fechamento é sempre procurem mais de uma fonte de informação, não vai só na primeira que viu que aquela é ruim e aí generalize e aquilo é ruim para tudo. Então, existem pessoas boas, existem boas criações também. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Mônica, acho que o que ela falou, o que a Cris falou, remete à minha primeira pergunta, né? Sobre, você faz uma busca na internet e vem só coisa ruim, né? É importante que a gente está trazendo que os cientistas estão preocupados com isso e estão investindo muito em melhorar, reduzir, aprimorar. Suas considerações finais aí para a gente encerrar o programa. Eu concordo plenamente com o que a Cris falou e você iniciou o tema de hoje, que o cientista ele tem total interesse em ter bem-estar animal porque ele quer seus dados replicáveis, que é uma das premissas da ciência, a replicabilidade. O que nós encontramos no Brasil, você quer encontrar em outro lugar. O que se encontra da vacina contra a Covid-19 na Europa, você quer que ela se replique em outros países. E a Cris falou uma coisa que eu gostei muito em relação essa história de a gente tomar cuidado com fake news. Então, antes da gente olhar uma notícia e repassar, a gente pensar duas vezes. E o Brasil, em relação a animais de experimentação, animais de laboratório, ele já ganhou alguns prêmios internacionais, que o Brasil ficou conhecido por buscar métodos alternativos. Isso mostra o quanto que o cientista ele quer buscar métodos alternativos. Enquanto o Brasil ainda não for palco de um maior investimento em ciência, para que a gente possa colocar mais bem-estar, porque a gente já faz, eu acho que ainda a gente tem uma caminhada maior. Mas vamos sempre ser otimistas que essa caminhada seja curta e que o bem-estar animal seja implementado em todos os centros universitários, em todos os centros de pesquisa, e assim a gente vai atingir o bem-estar de forma imperativa para todo mundo.
Perfeito. Obrigado mais Obrigada uma a você vez. pelo convite, Ayrton. Imagina, eu que agradeço, a presença de vocês, foi excelente. E obrigado ao público, obrigado a todo mundo que vai assistir esse vídeo no futuro, vai ficar aí para todo mundo. E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próximo USP Talks.